Olá, irmãos, bom dia, um domingo abençoado para você. Nós estamos aí de volta com a nossa aula, estamos falando sobre os nossos sentimentos, se eles podem ou não ser confiáveis. Muitas vezes nós tomamos decisões baseadas nos nossos sentimentos, isso não é uma referência saudável. Nós precisamos ter coisas muito mais profundas e concretas para tomar as nossas decisões, mas é claro, os sentimentos, eles têm o seu papel e a sua importância, e hoje nós vamos falar sobre a ira, um dos sentimentos complicados. Falamos sobre a culpa sem pecado, pecado sem culpa, falamos da origem da culpa, como lidar com ela, e terminamos o nosso assunto citando Romanos, quando Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o problema da culpa foi resolvido. E hoje vamos falar sobre a ira, e eu quero pegar Gênesis e Efésios como referência. Em Gênesis nós temos a história muito conhecida de Caim e Abel, quando Deus procura Caim e faz a seguinte pergunta. Gênesis capítulo 4, eu vou ler do verso 6 ao verso 8, diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O outro texto é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 26, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Tem uma frase do Shakespeare, e que é uma grande verdade. Ele diz: ou você controla a ira, ou a ira te controlará. Todas as vezes que nós perdemos o controle dos nossos sentimentos, automaticamente nós seremos controlados por eles. E é nessa hora que a vida vira uma tragédia. Geralmente, o pecado da ira nós cometemos inesperadamente. Ninguém planeja a ira, né? Ninguém planeja ficar irado. Você não sabe quando uma situação vai te deixar com raiva, e algumas pessoas têm um limite menor, uma capacidade menor de lidar com as pressões da vida. Algumas pessoas explodem com mais facilidade, aí existem vários fatores. Existe uma ira que a gente chama de ira patológica. Essa ira patológica tem a ver com as nossas disfunções orgânicas e psíquicas que tem que ser levada em conta. Muitas vezes o próprio organismo faz com que as pessoas sejam tomadas pela ira com muito mais facilidade. E você precisa procurar uma ajuda médica, às vezes um neurologista, para entrar com medicamento, para dar uma controlada na sua ira. Não dá para tratar a ira só na perspectiva de pecado, né, irmãos? Existem várias formas, inclusive Paulo vai dizer: irai-vos e não pequeis. Então a ira, por si só, ela não caracteriza o pecado. É a forma como nós vamos lidar com ela que faz aquilo virar pecado. E nós temos alguns provérbios que falam sobre o pecado da ira. Provérbios 29 e 22 diz: o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Então ele está falando do gênio violento. Provérbios 16 ou 12 e 16 diz: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E aí ele já está falando do homem prudente e do homem insensato no momento de lidar com a ira. E Provérbios 14, 17 diz que a pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas, ele é odiado. Então presta atenção, uma pessoa que se ira muito rapidamente, ela comete loucuras. Quantas pessoas matam por conta da ira? É muito comum ouvirmos aí relatos de pessoas que se tornaram assassinas por conta de uma briga de trânsito, no calor da discussão, e ela, sem pensar, ela tomou uma atitude exagerada. Nós temos uma ira que ela é
tolerada. É a ira como uma reação normal que todo mundo tem. Até Jesus teve momentos de indignação. A Bíblia diz que fala também da ira de Deus, lá em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se manifesta contra toda injustiça. Quando nós nos iramos com a injustiça e não nos tornamos justiceiros, temos aquele sentimento de não aceitação das injustiças, isso é bom, isso é salutar. Isso nos faz agir para o bem. Então essa é uma reação normal. O que nós temos que avaliar, na verdade, são três coisas. Primeiro, qual é o motivo da ira? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se eu estou irado, acreditando que a minha ira vai produzir justiça, isso não vai acontecer. Deus traz justiça a partir de outras coisas, não da nossa ira. Então, eu tenho que avaliar qual é o motivo da minha ira. Segundo, a intensidade da ira. Foi exatamente isso que Deus perguntou para Caim, quando ele usa o termo, é razoável essa tua ira? É como se Deus estivesse dizendo, você não está fazendo tempestade num copo d'água, não está exagerado esse sentimento seu. Muitas vezes nós jogamos zoom nos nossos sentimentos, tornamos a culpa exagerada, a ira exagerada, o medo exagerado. Então, muitas vezes, o problema dos sentimentos não é o sentimento em si, mas é o peso, o exagero, o tamanho que aquilo se torna. Então, eu preciso avaliar a intensidade da ira. E a Bíblia fala também da duração da ira. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, ou seja, você pode até ficar irado com alguma coisa, mas o dia está passando, as horas estão correndo e o sol foi embora e você continua irado. Então a orientação de Paulo é não deixe o sol embora sem que a sua ira seja resolvida. Então ele está falando da duração da ira. Dentro dessa questão da duração, existe uma outra coisa que é interessante. Primeiro, a ira ela é uma reação normal. Segundo, a ira precisa gerar uma conduta adequada, ou seja, se expressar na forma de uma exortação saudável, de algo que seja restaurador. Eu posso usar a ira a meu favor. E terceiro, a ira deve ser mantida sob controle. O que você diz, pensa ou faz quando você está irado. Então, um grande problema é quando a gente perde o controle. Então, nós falamos sobre a ira tolerada. Segundo, eu quero falar sobre a ira condenada. Então, essa é a tolerada, mas existe a ira que é condenada. Não deixe para amanhã o que se pode e deve resolver hoje. Então, a ira guardada, ela pode transformar-se em ódio, né? Muitas vezes o ódio que nós estamos carregando no coração é fruto de uma ira armazenada que já dura muito tempo e nós não a tratamos adequadamente no momento certo. Evite provocação. Muitas vezes a gente é responsável. Eu sei como provocar minha esposa, ela sabe como me provocar. A Bíblia diz, não provoqueis os vossos filhos à ira. Então, às vezes, até em forma de brincadeira, nós provocamos a ira das pessoas. Você não pode fazer isso. Então, essa é uma ira condenada. Terceiro, não se torne uma pessoa inconveniente. É difícil, né? Mas muitas vezes as pessoas perdem a noção de bom senso, de limite, e ela se torna inconveniente. Brincar é bom, né, irmãos? Descontrai, alivia a tensão, mas toma cuidado, porque muitas vezes o excesso, né, nos torna inconveniente. Não faça ameaças tolas. Muitas vezes as relações elas são construídas em cima de ameaças. Quem ameaça é inseguro. Então, muitas vezes a nossa insegurança é que gera ameaça. Uma pessoa segura, geralmente ela não vive assim. Quarto, não faça julgamento precipitado. Muitas vezes a ira é produzida por conta dos julgamentos. A Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, muitas vezes nós estamos irando com muita facilidade. Então, tome cuidado com isso. Terceiro ponto é o alerta necessário, e eu vou concluir a aula com esse terceiro ponto. Como que Paulo termina
a sua recomendação, fazendo um alerta. Ele diz: não deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo com isso? Que todas as vezes que nós permitimos que a ira nos domine, que a ira nos controle, nós estamos, de certa forma, dando lugar para o diabo. Então, onde o diabo entra? Entra exatamente naquele sentimento descontrolado. Todo sentimento foi Deus que deu, até a ira, a culpa, todo sentimento. Não existe um sentimento no ser humano que seja produto de Satanás, uma produção de Satanás. Todo sentimento é um sentimento que Deus criou. Agora, Satanás usa o sentimento de forma exagerada para poder traduzir em pecado. E aí nós estamos dando lugar a Satanás. Interessante que ele usa 3 estratégias para enfraquecer a nossa fé e para nos levar à ira. 3 estratégias de Satanás. A primeira é a da tentação. Como que ele faz isso? Ele começa a instigar lembranças verdadeiras ou imaginárias que justifiquem a nossa atitude. Não, é isso mesmo. Você não pode suportar isso não. Você não é bobo, né? Você está fazendo injustiça, então toma cuidado. Ele não tem poder de criar o pecado e introduzi-lo no nosso coração, mas ele pode chamar a nossa atenção para uma fraqueza que já existe em nós. Então, ele não tem esse poder, mas ele desperta a nossa atenção para a nossa fraqueza. Então, a primeira estratégia que Satanás usa é a da tentação. A segunda é do engano, que é desviar os nossos olhos e os nossos ouvidos da verdade e apontando-os para aquilo que nós desejamos ver e ouvir. Olha o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Então, Satanás, ele está aí para nos enganar. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos uma referência, né, irmãos? Nós temos um conhecimento da palavra de Deus e é nisso que nós devemos nos apegar. E muitas vezes nós estamos sendo iludidos por Satanás com palavras de lisonja e de tantas outras coisas. Então essa é uma estratégia. Então a primeira é a tentação, a segunda é o engano e a terceira estratégia é a acusação. Então não dá lugar ao diabo é tirar dele a razão de nos acusar diante de Deus e não permitir que o nome de Deus seja blasfemado por causa dos nossos acessos de raiva. Olha o que Paulo diz a Tito no capítulo 2, versos 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, Satanás é chamado em Apocalipse de o acusador dos nossos irmãos. Quando o Espírito Santo tem o papel de nos convencer do pecado, o diabo tem o papel de nos acusar. Então, toma cuidado, porque você pode estar sendo levado pela acusação de Satanás. Você está dando Satanás razão em algumas atitudes que você está tendo. Então, nós precisamos nos tornar pessoalmente padrão de boas obras. Então, nós falamos sobre a ira e eu quero concluir dizendo: não é possível exercitar o domínio próprio, não é possível viver tendo acesso de raiva. Então, controla as suas emoções. Gálatas 5,16 diz: vivam no Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Então, a ira é um desejo da carne. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos temperantes, é que nós vivamos em santidade, sem ira, sem contenda e saibamos proferir palavras que são abençoadoras. Bom, eu espero que você tenha aproveitado bem essa aula. Nós estamos já aguardando com muita expectativa o retorno das nossas aulas presenciais. Eu sei que está muito bom para você aí em casa, da sua casa aí, ver a aula a hora que você quer,
mas ela presencial é muito melhor, né? Você pode participar com perguntas, né? A aula se torna muito mais interativa, então ore sobre isso. Nós já retornamos com os nossos cultos e queremos retornar com a escola dominical, e isso é um assunto que o conselho vai definir ainda, tá bom? Eu quero orar por você, para Deus abençoar, controlar suas emoções, talvez o seu casamento, a sua vida com os filhos, com seus pais, ou até a sua vida pessoal esteja sofrendo por conta da ira e você precisa de ajuda. Se você precisa de uma ajuda profissional, procure o profissional. Se você precisa ter uma vida mais dedicada a Deus, mais controlada pelo Espírito Santo, busque isso. Senhor, muito obrigado, porque todos os sentimentos que nós desenvolvemos foi o Senhor que nos deu, e nós queremos agir de forma coerente, que o Senhor nos dê graça para que controlemos a nossa ira, Senhor. E assim tiremos de Satanás toda acusação contra nós e glorifiquemos o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem duas opções. Tem a opção do culto às 10 horas e do culto às 19 horas. Deus abençoe, um bom domingo para você.